Com a classificação já garantida na segunda rodada, o Guarani entrou em campo na Copinha precisando apenas de um empate para garantir a liderança do Grupo 5. O adversário da vez era o Nova Iguaçu, equipe que ainda buscava a classificação do campeonato. Sabendo dessa necessidade, o clube carioca partiu para cima e abriu o placar com Pedro, mas o gol foi anulado pela posição irregular do atacante. Em uma das poucas chegadas do Bugre, Léo Porfírio recebeu um passe na entrada da área, mas finalizou mal. Com as duas equipes levando pouco perigo ao ataque, o único gol da partida saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Após jogada pelo lado esquerdo, Kaique marcou de cabeça e garantiu a vitória para o Nova Iguaçu. Mesmo com a derrota, os crias da tribo se classificaram em primeiro lugar devido ao outro jogo da noite. Agora na segunda fase, o Bugre vai enfrentar o Bandeirante. Como se classificou em primeiro, o Guarani permanece jogando em Franca. E o Vladimir Catarino esteve ontem acompanhando o jogo, foi transmitido o jogo do Guarani. Vladimir Catarino vai falar a respeito deste jogo ontem. Roger Williams esteve narrando e o Guarani perdeu a partida. O resultado foi justo? Foi justo, Batista, porque o Guarani abdicou de jogar, né? O Guarani ontem tinha todas as condições de garantir, até de forma tranquila, o primeiro lugar no grupo. Nova Iguaçu, um time muito fraco tecnicamente em comparação ao Guarani, mas o ritmo apresentado pelo Bugre nas duas primeiras rodadas não chegou nem perto de se repetir no jogo de ontem, né? Um time meio que preguiçoso, talvez se poupando também, até pensando na próxima fase. Situação que falávamos há pouco da Ponte Preta acabou também acontecendo com o Guarani, que acabou castigado no finalzinho, né? Num gol marcado aí no finalzinho pela equipe do Nova Iguaçu, o gol tá aí na tela, ó, gol de cabeça, que acabou culminando com essa vitória do Nova Iguaçu. Então, quando terminou o jogo, o Guarani ainda não tinha certeza se estaria com o primeiro lugar. O Atlético Mineiro tinha que golear, uma diferença de 5 gols a Francana, para aí sim tirar do Guarani o primeiro lugar. Como o Atlético Mineiro ganhou apenas de 3-0, o Guarani mesmo assim garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo, mas ficou devendo ontem com relação às duas primeiras partidas do campeonato. Ontem o Jairo poupou 3 jogadores, né, sendo que um deles entrou no segundo tempo, o Victor Albanês, e outros 3 estavam suspensos, por isso foram 6 mudanças no time titular do Guarani contra a equipe do Nova Iguaçu ontem. Ô Tigrão, essa é a história, né? Poupando jogadores. No caso do Guarani, tinha jogador que tomou o segundo cartão, isso, né? tinham 3 suspensos. Aí não tinha o que fazer. Aí justifica, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Isso. Mas correu o risco aí de perder na primeira colocação, mas felizmente acabou fechando a primeira fase em primeiro lugar e pega o Bandeirante de Brodowski. A terra de Cândido Portinari. Se esse time de Brodowski for tão bom de bola como o Portinari era nas artes plásticas, na pintura, um gênio mundial, respeitado mundialmente, aí o Guarani não passa. Mas pintura é uma coisa, artes plásticas é uma coisa e futebol é outra. Mas não é um time bobo, é aquele negócio, né? De time de barriga de aluguel, o empresário bota, faz a inscrição e tá classificado. Vai pegar o Guarani, vai ter que viajar pouquinho o time de Brodowski, porque você conhece muito bem a região, Batista. Brodowski fica exatamente entre Ribeirão Preto e Franca. E o Guarani está em Franca. Eu acredito que deva dar ali algo em torno de uns 50 quilômetros, se tanto, de Brodowski. Então nem vai sentir clima, nem questão de desgaste de viagem, nada disso. Mas o Guarani... Passei muito por Brodowski. Eu também passei muito. Porque eu morava... da Barra é por lá, Batista? Bem então, perto. Eu trabalhei a rádio lá de São Joaquim da Barra. Você não devia ter perguntado. Não. Tinha uma rádio lá em Batatais. Agora. Então, no fim de semana, eu ia para São Joaquim da Barra para namorar a minha esposa. Está comigo há 47 anos. Coitado, hein? Aí eu ia de ônibus, porque o ônibus saía de Batatais e ia até Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto pegava um outro ônibus, fazia uma baldeação. Que vida, hein? E ia para São Joaquim. Você pensa que é fácil? E aí eu pegava o último ônibus no domingo, já na madrugada de domingo, que ia para Ribeirão Preto. O ônibus chegava por volta mais ou menos das 3h30 da manhã e eu ficava até às 6 da manhã na rodoviária para pegar o primeiro ônibus para Batatais. Aí ele passava por Brodowski, entrava na rodoviária e depois ia para Batatais. Eu passei muito lá, no Brodowski. Brodowski é muito famosa, além do Cândido Portinari, além do Carlos Batista, que passava por lá.
Mas o meu irmão também estudou lá num colégio que existe até hoje, que é o Colégio Católico dos Irmãos Maristas, né? Na cidade de Brodowski. Eu fui visitar o meu irmão, que era interno no colégio. Nós éramos crianças de 6, 7, 8 anos de idade no máximo. E eu cheguei lá a visitar, um lugar lindíssimo. Mas, voltando ao futebol, o Guarani poupou, não jogou bem, mas garantiu a primeira colocação. Isso é o mais importante. Que ninguém se iluda. Mas Bandeirante, eu conheço o Bandeirante de Birigui. O que é Bandeirante de Brodowski? Calma, que a Taça São Paulo é pródiga em provocar esse tipo de surpresa. Por quê? Porque são times que entram e são desconhecidos do grande público, mas eles montam elencos específicos para disputar esse torneio e amparados e apoiados por empresários de futebol. Então o Guarani que fique esperto, é jogo duro, mas valeu, tá de parabéns a molecada, em que pese a derrota de ontem. O Guarani se classificou na primeira colocação num grupo que tinha o Atlético Mineiro, que ficou com a segunda posição. E Só pra fechar, Batista, as duas primeiras apresentações do Guarani foram bem convincentes, né? Então não dá pra gente ficar só com essa impressão do jogo de ontem, não. Não, e não foi o time titular, exato, né? O Guarani tem bola para avançar assim nas próximas fases. Sobre o